Salve nação e a treta no Cruzeiro. Teve treta dentro do Cruzeiro após grave crise que tá rolando envolvendo Dudu, Gabigol e Cássio e até polêmica com Alexandre Matos. Quer dizer que Cássio, Fabrício Bruno, William, Romero, Wallace, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Dudu, Caio Jorge, Gabigol são ruins? São ruins? Mas não estão jogando por quê? Não tem salários atrasados. Alexandre Matos, cara, é o estilo dele, é isso daí. Ele vai, contrata, se o jogador pede 3 caminhões, ele dá os 3 caminhões, convence o presidente a dar os 3 caminhões, monta lá um monte de cara, sem saber se vai dar time, se não vai dar time. Bora lá então, sem mais enrolações, começar a ver tudo que rolou após quebra-pau no Cruzeiro, com direito a polêmica gravíssima envolvendo Dudu, Gabigol e Cássio. Se liga aí, ó. O Cruzeiro, lamentavelmente, é um time que aprendeu a gostar de perder. Se acostumou com a derrota e tá tudo bem. 20 milhões de folha por mês para um empilhamento de vexames. Que Cruzeiro foi isso aí que a gente viu? Que marmota é essa que a gente acabou de ver? Que amontoado em campo é esse aí? O Cruzeiro, atenção para isso que eu vou falar. O Cruzeiro é um nada absoluto. Gente, não controla o jogo contra o Mushuki Runa. Senhoras e senhores, o poderoso Mushuki Runa. Não consegue defender contra um time periférico do futebol equatoriano. Eu chamei a atenção no jogo contra o Mirassol, lá atrás, contra o Mirassol, sabe? De uma postura estranha, esquisita, mas a vitória acabou escondendo ali o jogo que não foi tão bom. Tomei porrada por causa disso, de lá pra cá só piorou. E não me venham com esse papo de que o elenco é horroroso. Isso não cola, é papo azedo. Esse elenco precisa mostrar mais? Concordo, muito mais. Mas o Cruzeiro me parece uma nau à deriva, fora de campo, com reflexos dentro de campo. Tá faltando comando fora de campo? Tá faltando comando dentro de campo? Quer dizer que Cássio, Fabrício Bruno, William, Romero, Wallace, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Dudu, Caio Jorge, Gabigol são ruins? São ruins? Mas não estão jogando por quê? Não tem salários atrasados. A estrutura é impecável. O treinador tem currículo. E aí? É só isso que a gente está vendo? A desorganização chama a atenção. Futebol dos anos 80, já estou falando isso há 200 anos. Parece um time dos anos 80. Parece um time dos anos 80 jogando futebol. Não marca, não joga, não se movimenta, não compete, é arame liso, marca só com os olhos. Sabe? O elenco é desequilibrado, eu até concordo. Mas o Diniz não conseguiu, Léo Jardim também não está conseguindo, com muita dificuldade. Aonde mais é possível encontrar resposta para um empilhamento de vexames assim? Gente, o Cruzeiro perdeu e não jogou nada contra o Mushuki Runa. Vocês estão entendendo o tamanho da trozoba? Agora, antes que seja tarde, o Pedro Lourenço vai ter que mexer na estrutura, não há outro caminho mesmo. E para fechar, não dá para poupar ninguém. Direção de futebol, um bando de boca aberta que não responde em campo, Léo Jardim sem saber o que fazer, perdidinho, sem saber o que fazer, e na coletiva ele expôs quem montou o elenco, que foi o Alexandre Matos. Imagina aqui o clima no dia a dia, depois de cada entrevista dada, hein? E tudo isso a um custo mensal de 20 milhões de reais por mês. Essa pica tem que ser dividida para todo mundo. Quem montou esse elenco, quem pega esse elenco e coloca para jogo, e o elenco que não responde em campo. Vergonha no estadual, pariu uma bigorna para ganhar do Mirassol, perdeu para o União Santa Fé, perdeu para o Internacional e perdeu hoje para o poderoso Mushuki Runa. Algum movimento importante precisa acontecer no Cruzeiro, de blindagem da instituição, a um cuidado mesmo com a instituição e ao que dizem ao final de cada entrevista. Eu nunca vi um clube tão exposto assim na minha vida. Né? Então, o lance é o seguinte, o Cruzeiro contratou muito mal. Isso estava na cara, gente. Não foi só eu que falei lá, quando começaram a fazer as contratações, que isso aí não ia dar certo. Ou que o risco de não dar certo era muito grande. Essa é a primeira parte. Segunda parte, Alexandre Matos. Alexandre Matos, cara, é o estilo dele, é isso daí. Ele vai, contrata, se o jogador pede 3 caminhões, ele dá os 3 caminhões, convence o presidente a dar os 3 caminhões, monta lá um monte de cara, sem saber se vai dar time, se não vai dar time. E outra coisa, paga uma fortuna pro Dudu, que era reserva do Palmeiras, para o Gabriel, que era reserva do Flamengo, o Cássio estava já saindo do Cruzeiro, do Corinthians, o Fagner era reserva do Corinthians, o Fabrício Bruno era reserva do Flamengo, e tá todo mundo lá ganhando como se tivessem sido contratados no auge da carreira deles. É verdade.
É isso, exatamente. Entendeu? Isso. E aí, então, o que acontece? Qual é o maior responsável dessa história toda, na minha visão, que eu escrevi no texto hoje? É o Alexandre Matos, que não é a primeira vez, o primeiro trabalho que ele faz desse jeito. Aliás, ele só faz trabalhos desse jeito. Vai lá e compra caminhão, sabe? Caminhão de jogador. Vai muito pela amizade também, vai muito pelo convivência com o cara, sabe? Não está muito preocupado se está gastando muito ou pouco, até porque o dinheiro não é dele, é do Pedro Lourenço, né? Então eu acho isso, cara. Minha questão é essa com o Cruzeiro. Contratou muito mal, gastou muito e errado. E o Alexandre Matos, vamos só deixar claro aqui, é um ótimo profissional, mas que erra muitas vezes nessa situação de valorizar excessivamente o jogador que ele está comprando, mesmo embaixo. Cara, você não pode pagar o mesmo que o Dudu ganhava no Palmeiras de forma nenhuma. Ele já está com mais de 30 anos, machucou o joelho 1 ou 2 vezes, estava no banco do Palmeiras, e você vai contratar o cara e vai pagar o mesmo que ele ganha no Palmeiras? Não. Isso é lógico. É uma questão administrativa lógica. Qual é a substituição mais correta e que todos os treinadores fazem e que é o certo? Você tem 2 atacantes, você tira um atacante, coloca o outro zagueiro, você recompõe a defesa, deixa o meio-campo montado e você joga com um atacante. 4-4-1. 2 linhas de 4 e um na frente, né? Aí o que aconteceu? Ele tirou o Eduardo, que era meio-campo, e continuou com o Gabriel e Dudu. O time ficou com um jogador com um meio-campo muito vulnerável, porque Dudu e Gabriel não voltam para marcar, nunca voltaram e não voltam agora. E a defesa completa, mas com meio-campo inferior, numericamente, do que o Internacional. E o Inter deitou e rolou. E na hora que eu estava vendo o jogo, eu falei assim, eu quero ver quem ele vai tirar agora. Porque ele tinha que tirar ou o Gabriel ou o Dudu. Acaba ficando em segundo plano. Então, o Cruzeiro hoje passa mais ou menos por esse processo de que, não, vai dar tudo certo, chegamos aqui, vamos resolver. Agora o discurso começa a ser um pouco diferente. Não está bem, né? O Cruzeiro foi bem no primeiro tempo, marcou lá em cima, e no segundo tempo o time deu uma estacionada. Então, assim, o Cássio ajudou a garantir um resultado de vitória, beleza. Só que o dedo é apontado quando você tem uma derrota. Pô, o Cássio não tá pegando nada. São bolas defensáveis que o Cássio tá deixando passar. Então, isso vai meio que minando a paciência do jogador, vai vendo que, poxa, vai sendo um Corinthians 2.0 pro Cássio, né? Tem um Gabigol que tem um salário gigantesco, o Dudu que tem um salário gigantesco, e assim, querendo ou não, por mais que sejam caras experientes, caras que já passaram por várias situações assim, fica um incômodo, né? Precisa reagir. Mas é aquilo. Muito mais nesse momento o sinal de alerta é ligado por causa do ambiente que pode se tornar, e você tem um início só de temporada. A gente tá em abril ainda, né? A gente tem um ano inteiro, a gente tem competições aí que o Cruzeiro vai disputar. E o Cruzeiro tem todo esse tempo para poder reverter isso. Tem elenco? Tem elenco. Tem técnico? Me parece ter um muito bom técnico. Mas precisa organizar as ideias e precisa organizar a casa. E algo precisa ser feito. Tanto que essa que é muito boa. O Chucky Luna é mais jovem do que o Gabigol e do que o Dudu. Ele tem menos tempo de vida do que o Gabigol e do que o Dudu. E fica em Ambato, que é bem à margem do rio Ambato, no Equador, no centro do Equador. Eu acho que assim, o Cruzeiro era o time da esperança, ainda é o time da esperança, mas não está andando. E um pouco do que não está andando pela maneira como está se conseguindo construir um relacionamento de profissionalismo interno, que não tem culpa do Alexandre Matos, ou do Pedro Lourenço, ou do Leonardo Jardim. O fato é que o Leonardo Jardim, em 6 jogos, só ganhou só ganhou do Mirassol. E num jogo que o Cássio pegou pênalti. Eu entendo que o Pedro Lourenço precisa fazer um curso intensivo de como ser presidente de clube. Que o Menin, de certa maneira, já passou por ele.
Porque essa relação de você ser... E o Leonardo Jardim instigou isso um pouco. Eu não sou dono da verdade, estou falando uma coisa que é a minha ideia do que pode evoluir na maneira como você administra o clube. Porque entrar no vestiário é uma arte. Entrar no vestiário e conseguir comprometer jogadores passa muito pela maneira como você se comunica com os jogadores. E o jogador é um artista. E ele precisa saber é preciso saber se comunicar com ele dentro da arte que ele é capaz de produzir e com o compromisso que ele é capaz de ter. E não é muito fácil fazer isso. Não é muito fácil aprender isso. Quando você começa a dar broncas públicas, você vai descompromissando o jogador em relação aos chefes diretos dele. Então, quando você discute publicamente o que o técnico está fazendo, você está dizendo para o jogador que o chefe direto dele não é bom. E aí, nação? Bom, por falta de aviso, o torcedor do Cruzeiro pode falar que não foi, né? Todo mundo avisou que esse time ia dar ruim. Os torcedores do Flamengo falaram, ó, o Gabigol não joga mais nada há muito tempo, o Flamengo não tá querendo renovar com ele, porque ele tá pedindo um salário muito maior, ele não tá entregando dentro de campo, o desempenho dele é ruim. O Gabigol, meus amigos, não joga nada desde 2022. Jogou uma partidinha bem ali em 23, 24 também, principalmente ali na reta final da Copa do Brasil, e só. O torcedor flamenguista sabe bem que o desempenho dele não é mais o mesmo. O torcedor palmeirense sabe bem que o desempenho do Dudu não é mais o mesmo. E nem é de sacanagem, o Dudu teve uma lesão grave, passou por uma cirurgia séria, ficou muito tempo sem jogar, não consegue mais ter aquele bom desempenho de 18, 19, 20, acabou, já era. O Dudu não consegue mais atuar em grande nível, mesmo tentando. Tem limitação, óbvio, física, passou por cirurgia grave, ficou um tempão sem jogar. O mesmo ocorre com o Cássio e com o Fagner, limitação técnica, por quê? Estão ficando mais velho, é normal. Olha a temporada de 23 que o Fagner fez, quando o Corinthians quase foi rebaixado, foi pavorosa, foi ridícula. E os últimos momentos do Cássio no Corinthians é só vocês pegarem. Coloca assim, últimos jogos do Cássio no Corinthians. Vocês vão ver, é falha atrás de falha. Exatamente o que tá rolando no Cruzeiro. Mas todo mundo avisou, todo mundo falou, aí o torcedor cruzeirense fica na ilusão. Ah, estão com inveja, né? O flamenguista tá com inveja porque ele não quis renovar aí. Pô, foi o Flamengo que não quis o Gabigol. Ele queria, desde que o Gabigol ganhasse o mesmo salário que ele já ganhava. O Gabigol quis praticamente dobrar o seu salário. Aí você vai pagar o dobro para um jogador que não entrega mais nada dentro de campo? É burrice. E o Flamengo não foi burro. Quem foi burro foi o Cruzeiro. Através do Pedrinho BH, que deu a equipe para o seu Alexandre Matos administrar. O seu Alexandre Matos que vai montar a equipe. Um dos caras que mais tentam, de 15, de 20, ele acerta uma ou às vezes nenhuma. Como foi lá no Atlético Paranaense. É ridículo, cara. Isso aí não existe. Não existe um trabalho sério, de uma empresa séria, uma SAF séria não vai contratar o seu Alexandre Matos para administrar o clube. Ele vai tentar, não vai conseguir, vai acertar poucas contratações, como foi na maioria das equipes, e a equipe fica nisso aí que a gente está vendo. Um desempenho ruim tecnicamente, um desempenho ruim dentro de campo, equipe não jogando bem, e você apostar em Dudu e Gabigol, um cara que não joga há muito tempo, que até muitas das vezes fica fora do peso, e o Dudu, que clinicamente não tá bem, não é o mesmo Dudu de antes, e pagar 2,5 milhões por mês de salário para esses caras. Ó, depois que o Pedrinho quiser vender a SAF, porque ele já avisou, financeiramente o futebol não é rentável, e ele é um baita do empresário. Um cara que tem rede de supermercados que ele tem, não é bobo, não à toa o cara é um grande empresário do Brasil. Então, a hora que ele começar a ver que não tá dando lucro, ele chispa, amigão. Ele vai embora, ele vende a SAF. E depois eu quero ver aí o torcedor do Cruzeiro se não achar comprador. Depois eu quero ver se sair qualquer comprador. Vai ficar igual o Vasco, buscando alguma empresa para administrar, porque é bagunçado. Tem que ter consciência. Futebol não é mais isso aí. Pô, vamos lá, contrata aquele cara lá que ele vai jogar muito. Aquele cara lá, nossa, esse cara aí, ele resolve. Não é. Você vai jogar o Campeonato Mineiro, o cara sabe todos os seus movimentos. O cara tem todos os vídeos do Cruzeiro. O cara tem todos os vídeos do Atlético. Se você não tiver um futebol minimamente competitivo, ele engole você no esquema tático. É isso aí que tá rolando com o Cruzeiro. Mas ó, já falei demais. Bora botar fogo na discussão. Quero saber qual a tua opinião através dos comentários. Inscreva-se no nosso canal. Assim você nos ajuda a produzir mais conteúdo como esse. Valeu, até a próxima.